Boa noite, galera. Eu sou o Leandro, ele é o Renan. Vamos falar hoje sobre o capítulo 5 de João, prosseguindo nossos estudos, né? Então, além do capítulo 5, do versículo 1 ao 18, João ali relata a história sobre o paralítico do tanque de Betesda, que ele relata que esse paralítico se encontrava nesse tanque de Betesda há 38 anos, à espera de um milagre, que eles acreditavam que nesse tanque de Betesda vinha um anjo durante uma vez no ano, mexia essas águas e durante o movimento dessas águas, o primeiro que entrasse nesse tanque era curado. Então se encontrava esse paralítico aí há 38 anos. Ele frisa isso, que há 38 anos ele sempre esperava esse milagre, que as águas fossem movimentadas para que ele fosse curado. Mas ele relata para Cristo que sempre quando as águas eram movimentadas, nunca dava tempo dele chegar até essa água, porque sempre chegava alguém primeiro que ele, né? Nunca chega ninguém para levar ele até a água. Dentro disso, chega Jesus e oferece cura a ele. Jesus chega até ele sem que ele demonstrasse qualquer fé. Jesus chega até ele e relata: queres ser curado? Então o homem, não reconhecendo a soberania de Deus, começa a contar essa história de tristeza, que todos passavam na frente dele, ele não conseguia chegar até ali, e mesmo ali ele não reconhecendo a soberania de Deus, Deus então deu a cura para ele. Levanta-te, pega o teu leito e anda. O que seria o leito, né? Seria pegue o teu testemunho, levanta-te e anda. É que a gente não abandona as coisas que a gente fez, mas Deus faz tudo novo, essa parte que ele mostra, pega o teu leito e anda, seria o nosso testemunho, para nós ficar gravados conosco, da onde Deus nos tirou e aonde Deus nos colocou. Então ele pegando seu leito e andando, os judeus ali daquela época ficaram então horrorizados, dizendo assim, porque ele estava infringindo uma lei, que era do trabalho no sábado. Então eles perguntaram: como assim tu pega teu leito e sai andando? Então ele fala: o homem que me curou disse para mim pegar meu leito e sair andando. É importante relatar que o leito que ele está trazendo aqui, o Leandro trouxe um exemplo muito claro sobre levar o nosso testemunho e mostrar quem que opera o milagre em nós. Mas esse leito aqui, na letra ali no papel que está escrito, as coisas que ficavam junto com o paralítico ali, provavelmente o lugar que ele ficava, as roupas que ele ficava, em cima de uma maca, qualquer coisa que ele estava ali, uma cadeira, não sei onde ele ficava. Aquilo então ele levava no ombro como prova de que ele não pertencia mais àquele lugar. E na letra, no papel, é aquilo, e o testemunho de fato era o testemunho do milagre de Cristo. Então ele se encontrando ali, ele não sabia então que era Deus, porque logo que Deus fez a cura, Deus saiu. Porque Deus operou o milagre e não quis holofote ali naquele momento para aquele milagre em si. Deus não queria chamar a atenção ali. Ele queria que o nome dele fosse glorificado através da testemunho daquele paralítico. E então logo depois ele encontrou de novo esse paralítico e falou para o paralítico: olha que já estás curado, não peques mais para que coisas piores não te suceda. Dentro desse contexto é importante nós ressaltarmos ali o versículo 9. O versículo 9 fala o seguinte: imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Então, como o Leandro falou, o testemunho era importante, o testemunho para que o nome de Cristo fosse glorificado. Como aquele dia era muito importante e era sábado, os judeus acharam estranho o que aconteceu e queriam uma explicação do ex-paralítico, porque ele estava infringindo uma lei, de fato, andando. A ideia de Cristo aqui em fazer esse milagre no sábado é para mostrar que ele é Senhor do sábado. Isso na continuidade dos versículos aqui nós lemos. Versículo 17. Mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então, eles tinham a ideia de que Cristo estava violando o sábado. Porém, Cristo é o Senhor do sábado. Cristo não queria que eles adorassem o sábado. Cristo queria que as pessoas ali de fato olhassem para Ele e o adorassem, porque Ele é Senhor. E a partir dali a fé tomasse um novo rumo, tomasse o rumo da suficiência na cruz de Cristo. Então, Cristo mostrando que Ele é muito mais importante do que o sábado. Dentro disso, Cristo sempre falou que ele veio do Pai, que ele estava com o Pai. Lembra lá no início do capítulo 1 que ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Então
Cristo sempre mostrou que ele era Deus e é Deus. Então ali no 19 e 20 ele fala que o filho não pode dar testemunho de si mesmo a não ser que testifique do pai, que ele por si só não fala sozinho. O testemunho que ele fala é testemunho de Deus. E ali logo ele fala que porque o pai ama o filho, ele mostra tudo o que ele faz. Então ali nada tá obscuro para Jesus ali. Tudo que Jesus faz é o reflexo do que o pai dele faz. Então ele não faz nada vazio, é tudo conectado com Deus. E logo ali ele já fala também que maiores obras ali naquela época ainda irão de acontecer. Ele já está anunciando que coisas maiores ainda há de acontecer. Daí no 21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos. Aqui nessa parte aqui a gente já vê que quem vivifica, que quem nos dá a vida é Deus. Ele que nos dá o ar que nós respiramos, Ele que nos dá o entendimento, Ele que nos direciona no caminho dele, Ele que nos dá a vontade de querer buscar as coisas dele, ele que nos encaminha para as coisas dele, porque nós, pelas nossas próprias forças, seríamos totalmente incapazes de seguir o caminho de Cristo. Sem ele, não há vida. Assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. O que a gente diz aqui? É que ele que gera a vida. O vento sopra onde quer, não se sabe de onde vem, não se sabe de onde vai, só se sente. Então é isso que a gente não tem como explicar de onde surge essa vontade de seguir a Cristo. Quando a gente para pensar, de onde saiu essa vontade? Não foi, com certeza, não foi da força do nosso braço, não foi porque a gente quis. Porque a gente não consegue fazer isso pelas nossas próprias forças. E sim, é Deus que coloca esse querer na gente. Não é a gente que quer buscar a salvação, não é a gente que busca as coisas de Cristo porque a gente é bom e porque a gente quer mudar de caráter e não dá mais. A gente só é preenchido porque Cristo quis que nós o adorássemos. Isso não vem de nós, e sim, é um dom gratuito de Deus, é tudo pela graça dele, é pela graça. Ali no versículo 22 está escrito o seguinte: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Aqui Deus está falando que Ele confia todo o julgamento que a igreja merece pelos seus pecados. A igreja de fato é composta por homens de natureza má, homens com natureza pecaminosa, que não deixou de pecar ainda, mas não pratica mais o pecado. E o julgamento sobre os atos do pecado que de fato cometemos, Deus julgou em Cristo na cruz. Uma história bem básica para nós entendermos como de fato Cristo representa a salvação mediante a cruz. Nós podemos imaginar um advogado e podemos imaginar um juiz, onde nós fizemos algo supostamente muito errado nessa história, assassinamos alguém, e perante a lei, perante aquilo que nós merecemos, de fato temos que ser presos e passar muitos anos na cadeia. Porém estamos arrependidos. E a lei, de qualquer forma, vai nos condenar. Então contratamos um advogado. Porém, esse advogado aqui, ele é fiel e justo. E nessa história é Jesus. Dentro disso, tu vai chegar lá para tua audiência e tudo mais, tu vai se deparar com o juiz e não tem mais ninguém, não tem mais nem o teu advogado tá lá. E aí tu vai perguntar para o juiz, mas o que houve? Não era para eu ser condenado hoje? Não era para estar policiais aqui para me prender? E ele fala, tu não tá sabendo? E sabendo do quê? Já passou aqui um cara que é fiel, um cara que é justo, ele te defendeu e além de ter te defendido, ele foi no teu lugar. Então mais ou menos isso que aconteceu na cruz. Era para nós todos levarmos a culpa pelos nossos pecados. Porém a igreja de Cristo é salva mediante a fé naquilo que Cristo fez na cruz, que é suportar o julgamento por nós. E é mais ou menos isso que retrata ali no versículo 22. Aí no 23 a gente lê, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então a gente lê ali, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E a gente vê também que ninguém, em outros versículos, que ninguém vem ao Pai, que Jesus afirma que ninguém vem ao Pai a não ser pelo Filho, por Ele mesmo. Então, se a gente não honrar o nosso advogado, que é Jesus, a gente nunca vai ter esse acesso a Deus, porque a gente só teve esse acesso por esse advogado ter levado as nossas acusações na cruz do Calvário. Sem ele, não teríamos esse acesso. Cristo fez essa ponte entre nós, nosso advogado. E agora chegando ali então no versículo 24, eu espero que vocês estejam acompanhando com a gente, diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então Cristo está falando, aquele que crê na minha palavra,
crê naquele que enviou ele como Senhor e Salvador, tem a vida eterna e não entra na morte e no juízo. Nós precisamos crer na verdade, precisamos crer na palavra, aquela que salva, ok? A palavra de Cristo, tudo aquilo que ele deixou registrado, tudo aquilo que ele deixou como ensinamento e como testemunho de homem-Deus, deixando a sua glória e passando por aqui então. Que nós possamos cada vez mais preservar pela sua palavra, que possamos cada vez mais preservar pela sua verdade e crer naquilo que Jesus falou. A nossa intenção aqui é que vocês aí em casa leiam, para que vocês mesmos tenham contato com a verdade e não fiquem somente de ouvir falar o que os outros concluem. Na continuidade ali do capítulo então, segue Jesus dialogando com os judeus e mostrando o quão Deus ele é e o quão soberano ele é, mostrando o quanto ele tem parte com Deus, os dois sendo a mesma essência, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na mesma essência. Então que vocês possam estar aí estudando também o capítulo 5. Nos vemos no próximo. Então tá, gurizada, é isso aí, falamos. Falou.